Dia 23, continuação do tema Por que devemos levar as pessoas a Jesus primeiro, antes de lhes ensinar as doutrinas bíblicas. Item 6. Queremos levar as pessoas a Jesus, para que não sejam condenadas pelo julgamento de Deus. É realmente necessário incluir a mensagem do julgamento? A mensagem do julgamento nos desafia: comprometa-se com Jesus para que você não tenha que ser condenado no julgamento de Deus. A Bíblia diz: porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. 2 Coríntios 5:10. Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. A primeira fase do julgamento, o julgamento antes da segunda vinda, já começou em 1844 de acordo com Daniel 8:14. Naturalmente, as pessoas que viveram nos tempos antigos são examinadas primeiro. E desde então, as investigações caminham para os casos do fim dos tempos. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Hebreus 4:1. Este texto nos incita à contemplação. Estou salvo? E uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. 2 Coríntios 5:11. O temor de Deus e o conhecimento do julgamento vindouro devem nos motivar a querer salvar outras pessoas. Ellen White dá uma explicação muito boa do termo medo. O Senhor deseja que seu povo confie nele e permaneça em seu amor, mas isso não significa que não teremos medo ou receios. Alguns parecem pensar que se um homem tem um temor pleno dos julgamentos de Deus, isso é uma prova de que ele está destituído de fé, mas não é assim. O temor adequado de Deus, em crer em suas ameaças, produz os frutos pacíficos da justiça, fazendo com que a alma trêmula fuja para Jesus. Muitos deveriam ter esse espírito hoje, e se voltar para o Senhor com humilde contrição, pois o Senhor não deu tantas ameaças terríveis, nem pronunciou julgamentos tão severos em sua palavra, simplesmente para tê-los registrados apenas, mas ele quis dizer o que disse. Paulo diz, portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. Ellen White, 21 de outubro de 1890. Como podemos encontrar um equilíbrio entre as diferentes afirmações sobre o temor? Por exemplo, temos em 1 João 4,18: no amor não há medo. Quando penso em Romanos 5,5, então percebo porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Cristo vive em nosso coração por meio do Espírito Santo. Quando Ele está em nosso coração e permanece lá, então Ele nos representa no julgamento. Ele diz em João 5,24: em verdade vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem a ver com reverência aqui, mas sim com medo, dúvidas. Temamos. Mais 2 comentários sobre esse texto. Acreditar é vital. Certa vez, pesquisei o seguinte na internet: crença segundo a Bíblia. 4 termos surgiram. Na Bíblia, crer significa confiar, ligar a sua existência a alguém, confiar em alguém e ser leal a alguém. É sobre essa relação de fé com Jesus. A vida de cada indivíduo será examinada no julgamento de Deus. Mas, para todo aquele que crê em Jesus, para os que estão em Cristo, não há condenação, porque Jesus carrega a sua culpa. Isso nos mostra que não basta falar apenas do amor de Deus. Embora seja naturalmente o nosso objetivo principal, devemos também salientar que um dia teremos o acerto de contas com Deus. Não devemos omitir a mensagem do julgamento. Mas é importante transmitir isso com sabedoria. Ao mesmo tempo devemos deixar claro que com o julgamento, todo mal terminará e, portanto, toda disputa, toda doença e toda dor serão erradicadas. Não haverá mais angústia ou morte.
Além disso, devemos salientar que todos os que vivem intimamente ligados a Cristo não precisam ter medo do julgamento de Deus. Deus promete a cada pessoa que está em Cristo absolvição no julgamento. Na campanha russa durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o seguinte: os soldados alemães estavam nas trincheiras da linha de frente, e sabiam que estavam em oposição aos russos. Uma tropa de soldados alemães juntou-se a eles, e momentaneamente eles não reconheceram onde estava a linha de frente. Eles teriam ido diretamente para os braços dos russos, se um soldado alemão na trincheira não tivesse gritado "pare". Só então eles perceberam o perigo em que estavam. Os alemães nas trincheiras queriam salvar seus camaradas. Também somos obrigados a alertar nossos semelhantes sobre o julgamento de Deus, e devemos mostrar a eles a solução para esse problema. Cheios de amor dizemos às pessoas que haverá um julgamento. Eles então têm a chance de se proteger. Se negamos isso a eles, um dia eles poderão nos reprovar amargamente. É nosso dever mostrar a nossos semelhantes uma alternativa para que possam tomar uma boa decisão. 7. Testemunhar de Jesus também é benéfico para nós. Falar sobre Jesus é um auxílio para nós. Aqueles que falam de Jesus crescem na fé. Falar de Jesus repercute em mim. Notaremos como isso nos motiva a ter uma vida de oração mais profunda, e a continuar encontrando novas perspectivas na Palavra de Deus. Quando falamos de Jesus no poder do Espírito Santo, estamos semeando amor, alegria e paz. De acordo com o princípio divino de plantar e colher, colheremos o que semeamos. Vamos colher ainda mais. Uma colheita é normalmente o múltiplo da semente. Jesus disse na parábola do semeador 30, 60, 100 vezes mais, Marcos 4:20. Por exemplo, quando semeamos amor, colheremos amor, mas sempre mais do que o semeado originalmente. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente, colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 6-8. 8. Por que podemos ser embaixadores de Deus prestando testemunho de Jesus? É um grande privilégio ser embaixador de Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Todo embaixador considera uma grande honra representar seu país, seu presidente ou seu rei. Como discípulos de Jesus, somos embaixadores do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta é a maior honra que podemos ter. 9. Porque o Espírito Santo nos dá habilidade e autoridade divina. Ellen White comenta sobre Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É a união do Espírito Santo e o testemunho da testemunha viva, que deve advertir o mundo. O obreiro de Deus é o agente por meio do qual a comunicação celestial é dada, e o Espírito Santo dá autoridade divina à palavra da verdade. Ellen White, 4 de abril de 1893. Aqui, a palavra poder significa poder, capacitação, autorização. Significa que o Espírito Santo nos capacita e nos autoriza a ser testemunhas de Jesus. Já pensamos o suficiente sobre o fato de que recebemos habilidade e autoridade do Espírito Santo? 10. Queremos levar as pessoas a Jesus, pois Cristo nos deu a incumbência para fazer isso. Jesus disse em sua despedida: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18-20. Chamamos essas palavras de Jesus de a Grande Comissão.
Jesus espera que obedeçamos à sua comissão? Lembre-se de que é desejado nossa obediência pela fé. Ela tem 3 aspectos. Primeiro, minha decisão. Segundo, meu processo de preparação. Terceiro, a realização de Deus. Vejamos Daniel como um exemplo, Daniel 1, 8 e 9. 1. Daniel colocou o intuito em seu coração. Daniel tomou uma firme decisão. 2. Seu processo de preparação. O que ele mesmo poderia fazer? Ele orou junto com seus amigos sobre a situação problemática. Além disso, ele pensou no que mais ele poderia fazer. O resultado, ele fez uma petição ao mordomo-chefe. 3. E Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Daniel 1:9. Minha disposição para ser obediente sempre vem em primeiro lugar. Eu quero obedecer à comissão de Jesus? Depois de tomar uma decisão positiva, dou início ao processo de preparação que está ao meu alcance. Oro pela pessoa, busco contato e mantenho contato pessoal. Quando Cristo vive pelo Espírito Santo em nosso coração, então Ele nos ajudará passo a passo. Deus quer levar essas pessoas à salvação. Ele trabalhará no coração delas. Talvez exista ainda mais motivos pelos quais queremos levar as pessoas a Jesus. Mas, para concluir, queremos lembrar o que muitos ganhadores de almas aprenderam. Novamente, quero deixar claro que o treinamento, o material e os métodos são completamente inúteis, se não agirmos na autoridade e poder do Espírito Santo. E agora vem a grande questão. Como posso falar sobre Jesus? Existem muitas maneiras e abordagens diferentes de conversação para usar, ao falar sobre Jesus. Uma forma, que já foi experimentada e testada, é começar com uma pequena apostila. No próximo capítulo, discutiremos em detalhes como usar esta apostila. Nosso próximo capítulo é: como podemos levar as pessoas a Jesus? Quais são os 12 bons motivos para usar essa apostila? Que experiências práticas podemos tirar? Como posso trabalhar com uma apostila testada e comprovada? No momento, queremos apenas dar uma olhada rápida nela. O ponto crítico para a maioria de nós é encontrar a forma certa de iniciar uma conversa. Como posso falar casualmente e autenticamente sobre fé? Que pergunta inicial leva contato e diretamente ao ponto principal? 1. Como posso apresentar Jesus a alguém e mostrar-lhes um resumo simples do plano de salvação? 2. Como posso fazer um diagnóstico espiritual, para que o indivíduo saiba onde está e para onde quer ir no futuro? Isso é importante que eu possa dar um suporte específico. 3. Como posso ajudar alguém que já deseja aceitar Jesus? Graças a Deus, existem boas respostas para essas perguntas. Todas as respostas estão em um livro intitulado Aproveitando a Vida. Qualquer pessoa pode aprender a usar esse livreto. Na verdade, esse método é usado há anos em todo o mundo, com grande sucesso. É importante que mais pessoas usem esse livro para a salvação de outros, e para a alegria dos ajudantes. Queremos agradecer ao nosso Senhor de todo o nosso coração, por Ele nos tornar dispostos e capazes, para levar as pessoas a Jesus também. Pensamento pessoal e guia de discussão. 1. Que sequência devemos seguir, quando queremos ser eficazes pescadores de homens? 2. Quais são as condições para se tornar um pescador de homens? 3. Cite alguns motivos pelos quais devemos levar as pessoas a Jesus primeiro, antes de ensinar-lhes as doutrinas bíblicas. 4. O que você acha valioso no seguinte princípio? Com esperança toma a iniciativa de testemunhar sobre Jesus no poder do Espírito Santo. Deixe os resultados nas mãos de Deus. Nosso tempo de oração. Entre em contato com sua dupla de oração e discuta o assunto com ela. Ore com sua dupla de oração. 1. Para poder testemunhar autenticamente de Jesus. 2. Para que Deus me prepare para querer fazer com alegria tudo o que Ele quiser. 3. Para entender por que é tão essencial levar as pessoas a Jesus primeiro. 4.
por sabedoria para avaliar corretamente as pessoas com quem estou em contato precisam espiritualmente.